Fala, meus queridos e minhas queridas da família PSM, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um dia, começando mais uma manhã na presença do nosso Deus. Manhã abençoada, manhã maravilhosa de quinta-feira. Amém, meus amados. E hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto do ano de 2026. Louvado seja o nome do Senhor, com certeza absoluta. Esse é mais um dia que nos fez o Senhor, portanto, como nos diz a palavra, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Amém, meus amados? E para começarmos bem essa quinta-feira, eu quero convidar você, se você puder e quiser, dar uma paradinha para antes de meditarmos na palavra do nosso papai, vamos falar com ele em oração. Tá bom, queridos? Vem com a gente. Vamos orar, meus amados. Paizinho, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, iniciando mais uma manhã, mais uma quinta-feira na tua presença. Obrigado, Paizinho, obrigado. Obrigado pela noite de sono, obrigado pelo privilégio de estarmos começando mais uma manhã, por podermos abrir os nossos olhos, podermos enxergar, levantarmos da nossa cama com as nossas próprias pernas. Nós te louvamos, Paizinho, porque não estamos numa cadeira de rodas, não estamos usando uma muleta, não estamos necessitando ser carregados por alguém. Nós te louvamos porque sabemos e entendemos que tudo isso é a tua graça, é a tua misericórdia sobre as nossas vidas, e por isso e por muitas outras bênçãos nós queremos começar esta quinta-feira te agradecendo e te engrandecendo, Paizinho. Te entrego a vida desse teu filho, dessa tua filha que medita conosco nesse momento, que onde estiver chegando esta mensagem, Pai amado, que esteja chegando também a tua bênção, esteja chegando a tua vitória, a mudança do quadro, a solução do problema, a reversão da situação, em nome de Jesus. Visita esse coraçãozinho, Paizinho. Quem sabe nesta quinta-feira está abatido, entristecido, magoado, ansioso, preocupado, angustiado, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, porque o Senhor sabe todas as coisas. Visita esse coraçãozinho e derrama da tua bênção, do teu bálsamo, Senhor Deus, sobre ele, em nome de Jesus, Paizinho querido. Manifesta na vida dos teus filhos os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós nesta quinta-feira do teu amor, da tua glória, do teu poder. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus queridos, graças a Deus. Agora sim, quero convidar você para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, logo depois que a nossa produção liberar a nossa vinheta. A produção. Bom dia, família PSM. Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Fala, meus queridos e minhas queridas, bom dia. Como disse meu gatinho Vitor, vamos à nossa meditação de hoje, nesta quinta-feira, dia 13 de agosto do ano de 2026, começando mais um dia, mais uma manhã na presença do nosso papai, começando pedindo perdão aos amados aí, como nós informamos ontem por um erro da nossa equipe. A nossa meditação de ontem, que nós postamos ontem, na verdade foi a meditação que nós postamos no dia 12 de agosto de 2025. Então a meditação de ontem, na verdade, é uma meditação de um ano atrás, por um erro, uma falha da nossa equipe, e nós pedimos perdão por essa falha, tá bom, queridos? E nós decidimos deixar lá no canal. A gente ia deletar, a gente ia eliminar, né? Mas enfim, é a palavra de Deus. Nós cremos que Deus pode te abençoar, mesmo sendo uma meditação de um ano atrás. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos à nossa meditação de hoje, que na verdade é que nós postaríamos ontem, tá bom? Então vamos à nossa meditação de hoje, Atos capítulo 2, versos 24 e 36, que nos dizem assim: Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Título da nossa meditação de hoje: O discípulo de Jesus precisa conhecer Jesus. Você pode até se intitular discípulo de Jesus, se achar alguém espiritual e uma pessoa de muita fé. Mas se você não sabe quase nada sobre o sacrifício da cruz, muito provavelmente discípulo de Jesus você não é.
Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos falado nas nossas últimas meditações, Pedro, tomando a palavra, se levantou em defesa dos discípulos que estavam sendo acusados por algumas das pessoas que estavam em Jerusalém de estarem bêbados. E, queridos e queridas do PSM, além de afirmar que eles não estavam embriagados, Pedro disse àquelas pessoas que o que estava acontecendo era o que já havia sido dito pelo profeta Joel. E falou também de Davi, mas principalmente de Jesus. E preciosos e preciosas do PSM, Pedro demonstrou ter conhecimento do que diziam as Escrituras, mas também sobre Jesus. Pedro falou que Jesus fora enviado por Deus, conforme promessa já feita há tempos atrás. Falou dos milagres que Jesus realizara diante deles, da sua morte nas mãos de homens maus, mas falou também da sua ressurreição e que Deus o fez Senhor e Cristo. Lindões e lindonas do PSM. Assim como Pedro, se nos autodeclaramos discípulos de Jesus, precisamos saber a respeito dele, conhecê-lo e saber o que ele fez. Não estamos dizendo com isso que você tenha que ser um doutor em cristologia, não é isso. Mas, se somos seus discípulos, precisamos saber a respeito dele, ainda que só os fatos e as informações principais. Consegue entender? Príncipes e princesas do PSM. Se você fizer perguntas a um fã de um cantor, ator, jogador de futebol, grupo musical, este fã certamente saberá muitas coisas do seu ídolo. Mas, lamentavelmente, muitos são os que se dizem discípulos de Jesus, mas não sabem nada ou quase nada a respeito dele. O discípulo de Jesus precisa conhecer Jesus. Você pode até se intitular discípulo de Jesus, se achar alguém espiritual e uma pessoa de muita fé. Mas se você não sabe quase nada sobre o sacrifício da cruz, muito provavelmente discípulo de Jesus, você não é. Vamos orar mais uma vez, meus queridos? Se você puder e quiser, dá uma paradinha aí e vem orar com a gente. Paizinho, que como discípulos de Jesus que somos, possamos a cada dia sabermos mais quem foi Ele e o que Ele fez quando passou por aqui. Que essa nossa quinta-feira seja tão somente sensacional, permitindo o Senhor amanhã, sexta-feira, nós voltaremos. Iniciaremos mais uma manhã e mais uma semana meditando na Tua Palavra, porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na Tua lei e nela medita de dia e de noite. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 2, versos de 24 e 36. Recebamos e meditemos nesta palavra. Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, mais um dia, mais uma quinta-feira concluída na presença do nosso papai, mais um dia vencido, mais uma meditação que nós podemos aí compartilhar juntos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos e queridas. Eu quero convidar você para estar conosco amanhã, se o nosso Deus nos permitir. Amanhã, sexta-feira, encerrando a semana, nós voltaremos, porque como a gente fala aqui todos os dias, né? Bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueça, queridos, não esqueça aquele recadinho de sempre que já está aparecendo aí na sua tela. Não esqueça de deixar seu like, sua curtida, seu comentário
E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você já é inscrito, convide outras pessoas para se inscreverem também, para que a gente possa atingir aí nosso alvo, que a nossa produção está botando aí, que é de 1000 inscritos. Tá bom, queridos? Queremos chegar aos 1000 inscritos, depois, né, seguimos em frente, mas o alvo inicial agora é chegarmos aos 1000 inscritos, que aí o YouTube entende que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante, que vale a pena divulgar para mais pessoas, e o próprio algoritmo já se incumbe, digamos assim, de fazer isso, né? Se responsabiliza em estar enviando para mais pessoas, mas para isso a gente tem que ter um número aí de inscritos considerável. Já temos um número aí bem relevante, né? Mas queremos atingir os 1000, tá bom? Então nos ajude, tá bom, queridos e queridas? Nos ajude a divulgar. E nos ajude também, nossa produção já está botando aí também o nosso número. Divulgue o nosso número para outras pessoas, envie o nosso número, se a pessoa quiser e estiver ciente disso, tá, queridos? Não é obrigado, não. Você conhece alguém que você gostaria que recebesse as nossas meditações? Também é simples. Envie o nosso número e falar para essa pessoa enviar para a gente uma mensagem no WhatsApp dizendo que quer receber as nossas meditações. Nossa produção cadastra o número dessa pessoa e automaticamente ela passa a receber também todas as manhãs as nossas meditações. Tá bom, queridos? Nos ajude aí na divulgação desse ministério, que é o Ministério PSM, meditando na palavra, abençoando vidas. Deus te abençoe.